Muito bom dia para quem está acompanhando a estreia do nosso programa Giro Tributário desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Programa que hoje vai dar continuidade a este assunto que tem muitos detalhes, muitas incertezas, que está tramitando, assim, ó, pegando fogo ainda em Brasília e segue até lá sabe-se quando, que é a questão da reforma tributária. Que impacto isso vai ter nos nossos estados e municípios, ou seja, que impactos isso vai trazer nas nossas vidas. E esse é o tema que a gente vai continuar debatendo hoje, falando em especial dos detalhes da transição, né, do sistema atual para o novo sistema da reforma tributária. Sou o jornalista Everton Lacerda e quem me acompanha aqui nas entrevistas é o jornalista Luiz Augusto Kern, que já está chegando aqui. Bem-vindo lá aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, Everton? Bom dia, amigos. Everton, quando tu me fez a provocação há 2 dias atrás sobre o regime de transição da reforma tributária e pediu que eu desse uma estudada no assunto, eu me debrucei sobre ele, fui buscar informações e, olha, Everton, cheguei à conclusão que é bem complicado. É bem difícil de entender, a alíquota inicia num patamar, sobe para o outro, tem a distribuição de recursos com o Estado, o município, e aí, evidentemente, eu preparei algum material para nós, mas as dúvidas ficaram muito grandes. E aí eu acho que os nossos convidados de hoje vão nos ajudar a entender bastante, até porque eles são especialistas, o que vai acontecer a partir de 2026, quando se inicia o regime de transição do ICMS para o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir o nosso ICMS histórico já. Foi difícil, Everton. Acho que eles vão nos ajudar, precisam nos ajudar. Olha, até te peço desculpa, mas de certa forma eu já sabia que isso ia acontecer, né? O jornalista, quando vai para uma pesquisa, surgem cada vez mais dúvidas e é quase infindável, ainda mais se tratando de um tema igual a esse, a reforma tributária, que tem tanta gente envolvida nisso no Brasil inteiro, e por sorte a gente tem aqui conosco especialistas que acompanham esse tema de perto desde o início. Olha, eu diria que desde antes do início desta atual reforma tributária, certamente, e que vão poder nos trazer muitas informações. Eu tenho acompanhado lá que nós estamos, todo mundo sabe, aqui no Brasil, dentro de um momento bastante importante da política, né? Da política nacional, das definições do que vem pela frente, as eleições em todos os nossos municípios. Eu tenho acompanhado alguns, em especial São Paulo, que tem sido um show à parte, né? Aquilo que os candidatos vêm apresentando lá, muito bom de olhar, quase que um reality show, como chamam, e também acompanhando aqui no nosso chão, né, aqui em Porto Alegre, e o atual prefeito, que concorre à reeleição, disse no último debate aqui na RBS TV, que, citando a questão da reforma tributária, que ele não sabe exatamente o que vai acontecer e que está muito apreensivo quanto a isso. Imagina se um prefeito de uma das capitais mais importantes do país tem essa dúvida, o que seria de nós, né, eles mortais jornalistas e de quem também nos acompanha aqui nessa live. E é por isso, então, que a gente já convida para a tela os nossos convidados de hoje, que retornam ao programa, né, que são os grandes especialistas no tema, o Luciano Garcia e o Celso Magliani, que são auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Celso Magliani, que é diretor do Sindifisco RS e também diretor da FENAFISCO. Primeiramente, para ti, teu bom dia, Celso, bem-vindo. Então, bom dia a todos, dizer que é uma alegria estar aqui e poder conversar um pouco mais sobre essa fase extremamente importante para cada cidadão brasileiro, né, que está vivendo esse momento de transição, que já se iniciou com a aprovação da emenda 132, em 20 de dezembro de 2023, que deverá se concluir aí por 2073, né, se consolidar. Eu confesso a vocês que estava aí conversando com os meus anjos e pedindo um bypass para mim poder acompanhar, ter vida e um mínimo de saúde para acompanhar até o final essa transição. Dizem que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu. Fiz algumas continhas e, pela idade que eu estou, cheguei à conclusão que nem vivendo até os 120 anos eu acompanho esta reforma até sua consolidação e transição final. Mas dizer que, ao concluir essa transição e ao concluir a reforma,
o Brasil estará acompanhando o resto do mundo no tratamento tributário de suas sociedades e comunidades. É isso, bom dia a todos. Já é uma esperança, Celso, para nós, essas tuas palavras. E o Celso que fala de Brasília, né? E já o Luciano, aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira gaúcha, que também já te passa a palavra, Luciano, para te dar as boas-vindas aí ao nosso público e já começar a tua apresentação. Bom dia a todos. É sempre uma ótima oportunidade aí para a gente estudarmos juntos, aprendermos aí essa reforma que ela tem toda uma dificuldade, uma complexidade, né? Então, a gente procura visualizar ela já em execução, na prática, e hoje vamos ter um momento aí de talvez visualizarmos um pouco mais os números, os gráficos, e trazer aí alguma contribuição que ajude nessa angústia ou, né, como tu próprio falaste aí, a própria política tem muita demanda, e destacar o papel importantíssimo das administrações tributárias no momento decisivo em que vai acabar o principal imposto dos estados e de todos os municípios e vai surgir, emergir uma nova fonte, né, de financiamento de toda a sociedade. Então, é um momento muito especial e temos que nos dedicar aí toda a atenção necessária, né? Tá certo. Luciano, para nós, para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia de que vai ser o programa hoje, faz um pequeno sumário para nós, quais são os pontos que vocês pretendem trazer, tu e o Celso pretendem trazer aqui durante o programa. Então, resumidamente, depois a gente vai começar, como a gente sabe, né, o IBS, um novo grande imposto do consumo, ele está sendo implementado em etapas, né? Nós estamos vivenciando hoje uma etapa, já tivemos a aprovação constitucional, estamos vivendo aí um grande debate no Congresso da regulamentação, né? O ano que vem vai ser o ano de composição do comitê gestor e o ano de regulamento, as normas infralegais, e o negócio começa mesmo valendo em 2026. Temos etapas e é disso que nós vamos discorrer, né? Hoje, falando um pouquinho das grandes etapas de implementação do IBS. Nós temos a primeira etapa, que é um período teste, depois nós vamos ter um período que a gente chama aí da gradual morte do ICMS, e depois a transição federativa, que vai 50 anos pela frente, né? Então, esse aí é o cronograma que a gente vai conversar ao longo do programa. Tá certo. Então a gente já tem uma apresentação. Não sei se o Celso quer colocar alguma coisa antes, Celso, já fazer alguma questão. Eu queria fazer só uma colocação, o Everton, dizer que é uma preocupação nossa, também como tinha comentado lá, que ali é uma preocupação minha, do Luciano, do Sindifisco e da FENAFISCO, que a gente consiga colocar isso numa linguagem em termos que seja compreendido pela sociedade, né? Porque agora nós vamos estar falando de alguma coisa que em breve vai estar na vida de todo mundo, da porta para dentro de casa, da porta para a rua, né? E essa linguagem simples que as pessoas compreendam, quer dizer, nós estamos diante de uma reforma dos impostos de consumo, né? Ou seja, impostos de consumo são aqueles que você paga, em tese, até então, sem ver que está pagando, tá? Então, vai lá, qualquer coisa que você adquire, consome bem ou serviço, está pagando um imposto, tá? Esse imposto que a sociedade paga, muitas vezes sem ver que está pagando, sem saber que está pagando, ele é um imposto que trata todo o cidadão igual. Quando eu digo isso, é que o lavador de carro, aquele que está ali na esquina fazendo o trabalho dele para ganhar um pouquinho de cada vez e levar o seu arroz, o seu feijão para casa, quem sabe comprar um pouco de gasolina para botar na sua motocicleta, né? Esse cara paga a mesma taxa de imposto do que paga o grande empresário, o milionário, o bilionário, né? Quando vai consumir, também paga a mesma coisa, né? Quando tu dá um incentivo na cesta básica, ao adquirir produtos da cesta básica, esse cidadão que vive da renda de lavar carro e o cidadão bilionário pagam o mesmo imposto. Então, é importante todo mundo saber
que nós estamos falando de uma reforma operacional desse imposto, que é muito justa, que leva lá para o local de consumo, para o destino, para o local de consumo, a renda, a receita desse imposto. Então, ela vai mudar o lugar onde a receita acontece, da origem lá do local da produção para o local do consumo, que é onde a economia é movimentada. Então, esta etapa, né, da emenda 132, ela trata básica e predominantemente desses impostos de consumo, sem alterar, entretanto, essa condição de enorme injustiça, que é aquela que o lavador de carro paga o mesmo imposto na mesma mercadoria que o bilionário, né? Então, a população precisa entender isso e que, então, nesse processo de reforma, que é uma reforma parcial, então, muito parcial, que atende, em parte, os interesses da sociedade quando envolve essa distribuição de receita no local de consumo, mas não atende os interesses da sociedade com relação a ter uma progressividade minimamente justa nesse processo. E, para descomplicar, progressividade é uma coisa simples. Quem tem mais, paga mais, quem ganha mais, paga mais. Nós não estamos obedecendo essa lógica nesse momento dessa reforma, tá? Então, a gente está operacionalizando o quê? É o fim do PIS, COFINS e IPI, que são diversos impostos, transformando na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o imposto federal, tá? E também no imposto seletivo, no IS, que ele vem mais ou menos por aí com uma cara de substituição do IPI, tá? Pois bem, estamos falando na transformação do ICMS, né, que é o nosso Imposto de Circulação de Mercadorias, e do ISS, que é o nosso Imposto sobre Serviços, num único imposto, que é o IBS, que é o Imposto de Consumo dos estados e municípios. Esse é o resumo, é o que a gente precisa entender, e o Luciano preparou, achei que um material bem interessante para mostrar para vocês sobre duas transições que tem nesse imposto, que a gente não tinha separado assim até então. Primeiro, a gente tem a transição dos impostos, que é do PIS/COFINS, e do IPI para a CBS, né? Depois, a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Então, nós temos a transição dos impostos, né? Transformando os impostos antigos em CBS e IBS. E depois nós temos a transição do local de cobrança, que é o local de origem e que, a grosso modo, eu vou dizer assim, que é o local onde tu produz a massa de bens hoje comercializa para todo o país, e mudando para o local de destino, que é o local que consome esses bens que são produzidos. Historicamente, vou dar um exemplo como São Paulo, que é a nossa usina de dinheiro, foi criando condições favoráveis de atratividade da indústria, criando um enorme parque industrial com mão de obra qualificada, condições de qualificar mão de obra, infraestrutura, proximidade ou facilidade de trazer matéria-prima e demais insumos, e as entidades, empresas interessadas se alinharam em produzir lá. Produzindo lá, ele passou a dar benefícios fiscais e uma série de incentivos para concentrar mais e mais produção lá, que recolhe o imposto lá e fez daquele local um local riquíssimo, um outro mundo. Isso muda agora. Esse local da produção não é mais onde tu vai cobrar o imposto. Tu vai passar a cobrar o imposto no destino, onde essa mercadoria chega e é consumida, onde ela pega os recursos, onde ela pega a riqueza. Então, essa é a grande mudança que vai exigir, no mínimo, esses 50 anos de transição, porque, senão, tu quebraria essas unidades originalmente de produção. Então, tu tem duas transições enormes, e é essa grande dedicação que me parece que é necessário mostrar para a sociedade essas mudanças e seus efeitos e as ações imediatas a serem tomadas. Por isso, com a palavra, o colega diretor Luciano, que preparou bastante detalhes sobre esse tema. Vamos aos detalhes, então. Podemos botar na tela aí a apresentação? Contigo aí, Luciano. Bom, pessoal,
Então, aí na apresentação, nós estamos visualizando aí o período teste. É quando efetivamente nós vamos ter aí o primeiro vislumbre efetivo do novo imposto sendo cobrado. Lembrando que o novo imposto ele tem um conjunto de características diferentes. Ele é sobre uma base, incide sobre uma base diferente e é cobrado com base exclusivamente no destino. Então, em 26, 27 e 28, nós vamos ter um período de teste. Esse período de teste aí, pessoal, em 26, focando um pouco na nossa realidade do nosso estado, até mesmo para a gente conseguir visualizar melhor, é a transformação do ICMS em IBS, né, no mundo dos estados. Então, nós vamos ter aí em 2026 a primeira alíquota de teste. É importante destacar que nesse período de teste de 3 anos, o ICMS atual ele funciona em paralelo na íntegra. Isso aí é uma coisa que preocupa muito a sociedade, os empresários. Puxa vida, mas eu vou ter que estar lidando, né? Eu já vivo num ambiente de extremo de obrigações e eu ainda vou criar um novo imposto que, com toda uma justificativa de simplificação, mas eu vou ter que ter um período em que eu vou ter que estar navegando nesses dois mundos e que isso aí poderia parecer uma carga adicional para as empresas e para todo o ambiente econômico. Bom, na verdade, nós vamos sim precisar conviver com nesse período aí, com essas duas realidades, embora o novo sistema ele seja construído com base no antigo, de forma que se exija um pouco de novo do que já é produzido pelas empresas em termos de obrigações acessórias, né? Mas realmente é necessário que nós... Porque imaginem, né, nós acabarmos com um sistema e virar a chave para um novo mundo totalmente desconhecido, né? Não seria possível. Nós precisamos realmente desse período de teste. Então, só para a gente ter ideia, esse período também é importante afirmar que ele não tem um objetivo arrecadatório. Tanto é que esses primeiros impostos da IBS, ao longo desses 3 anos, em alíquotas pequenininhas, a primeira alíquota de 0,1%, né, que será cobrada ao longo de 26, ele nada disso tem um objetivo arrecadatório. Inclusive, as empresas poderão se compensar de impostos federais esse valor, tá? Então, ele não vai representar um agregado, um adicional a mais para o mundo econômico na carga tributária. Esse primeiro imposto de 0,1% dos estados e municípios, ele não vai ser distribuído para os entes. Ele vai ficar concentrado lá e esses recursos que a gente estima que alcancem algo em torno de 2,9 bilhões ou 3 bilhões, ele já tem a previsão ali na regulamentação de que 60% isso aí vai ser utilizado para a construção, né, os gastos de implementação do comitê gestor e 40% ali vai entrar para um fundo compensatório de benefícios fiscais. Em 27 e 28, esse 0,1%, esses 3 bilhões ao ano, eles vão ser quebrados, metade, uma alíquota de 0,05 fica com estados e 0,05 fica para municípios. Esse sim vai ser distribuído aos entes. Esse período também é extremamente necessário, porque essa alíquota de teste, que também nesse período não vai representar uma elevação na carga, porque as empresas vão continuar podendo compensar de impostos federais, ou até mesmo temos a previsão dessa alíquota nem chegar a ser efetivamente cobrada, só ficar no âmbito da escritural, né? Mas não temos ainda essa solução. O fato é que esses 0,05 pro conjunto de estados, que representa 3 bilhões nacionais, nós poderemos ter, lá em 2027,
a primeira chegada no estado do Rio Grande do Sul de uma pequena verba, de um primeiro repasse do novo imposto, que, mantendo a proporção atual de participação do Rio Grande do Sul, nós estimamos aqui em algo em torno de 95 milhões. Então, observe que esse período de teste é uma implementação gradual, não tem um objetivo arrecadatório, tá? Eles são valores inferiores, o ICMS e o ISS municipal permanecem integral, normal, rodando normal, e essa alíquota vai ser utilizada para estudos, para identificação da carga, para cálculos da futura alíquota padrão, mas é um período muito importante de adaptação para para os governos e para as empresas em geral. Podendo passar, por favor, o slide, mais um. A partir, se quiseres fazer algum comentário aí, Celso, Lac, por favor, fique à vontade de me interromper. Eu tenho uma pergunta. Hoje, o Fundo de Participação dos Municípios, ele se refere somente aos municípios do Estado, tá certo? Eles com eles. Isso é verdade o que eu estou dizendo ou eu estou equivocado? O Fundo de Participação dos Municípios... não, mas aí são coisas diversas, né? O Fundo de Participação de Municípios, e também tem o fundo, ele é um mecanismo de distribuição de repasses, porque nós temos várias previsões constitucionais de impostos federais que são compartilhados entre... A distribuição e o compartilhamento, a gestão do novo IBS, ele vai ser um mecanismo próprio, né? Até mesmo porque é uma dinâmica diferente, né? Não são impostos federais que estão sendo repassados, né? Quando a gente fala em repasse, aqui eu estou falando repasse do comitê gestor, que, conceitualmente, ele integra a própria administração do imposto compartilhado de estados e municípios. Não, perfeito o esclarecimento, obrigado. Tá. Entrando para o segundo momento, pessoal, nós vamos ter um segundo momento muito importante, que é o momento, como o Celso falou, eu gosto de chamar do período da morte gradual do ICMS. Ou seja, é um período que vai de 29 para até dezembro de 33, dezembro de 32, a virada de 32 para 33. Então, vamos falar de 29 a 33, nós vamos ter um período em que, gradualmente, a uma razão de 10% ao ano, as alíquotas de ICMS vão reduzindo e aquela alíquota do período de teste de 0,05, ela vai sendo agregada, elevada, de forma a compensar aquele valor que está sendo diminuído, né? Então, nós teremos aí um período em que a gente chama de IBS, as alíquotas de equilíbrio, ou seja, é uma alíquota que vai ser a necessária para compensar a redução de 10% da redução do ICMS, por exemplo. Tá? Então, eu botei aí no gráfico o que seria, ou qual seria, digamos assim, o retrato, a dinâmica dessa distribuição da mudança do ICMS para o IBS, olhando um cenário de um ano, porque isso aí vai mudando gradualmente ao longo aí desses anos, até em 33, aí sim o ICMS deixa de existir, né? E aí é o IBS puro, digamos assim. Mas em 2009, 10% das alíquotas de ICMS elas serão diminuídas. Então, hoje nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma alíquota de ICMS básica de 17%, essa alíquota passaria a ser algo em torno de 15%, deixa eu olhar aqui em valores, passa a ser a 15,3% por aí. Tá? 10% a menos. E Luciano, o IBS nasce com um valor... Pode perguntar, Everton. Desculpa te interromper aqui. Tu falaste 2009, né? Mas só para ficar claro. Não, 2029. 2029. 2029.
2029 é o primeiro ano do decaimento do ICMS e em que as alíquotas de IBS começam a surgir com força, de forma a compensar essa perda. Então, só para a gente ter uma drástica, nós vamos apresentar aqui duas situações, né? A situação de 2029 e a situação lá do final desse período, tá? Então, em 2029, se puder projetar novamente aí, Andrei, 90% digamos assim, da fonte arrecadatória dos estados permaneceria ainda sendo o ICMS. Então, nesse período de decaimento, é importante também todo o ambiente econômico ter noção que nós vamos continuar convivendo com dois impostos em paralelo. É um período de relativamente longo de anos aí em que nós vamos ter que manter os dois sistemas funcionando. 90% ainda continua o ICMS puro, antigo, e 10% ali, né, vai ser do novo mecanismo, sendo que tem um outro percentual que ainda vai ser retido, né? Porque o que acontece? Durante todo esse período aí, nós temos também a migração ao destino. Ou seja, a parte que é antiga do ICMS continua sendo arrecadada de forma individualizada por cada ente. A parte que vai crescendo de receita compartilhada, ela vai ser arrecadada, centralizada, retida, apurada pelo comitê gestor, de uma forma nacional, né? E distribuída, repassada. Então, assim, o que esse gráfico nos representa? Que em 2029, 90% dos recursos do consumo que o Estado se utiliza ainda estarão sendo arrecadados e geridos pelo sistema antigo. 8% virá através de repasses. Por quê? Porque desses 10% que será as alíquotas novas de IBS nesse ano, 80% será distribuído ainda conforme a origem, naquela outra transição, que é a transição ao destino, né? Então, assim, observe que nesse ano de 29, 8% daquilo que é de receitas oriundas do consumo já serão distribuídas com base nessa repartição nacional de repasses do comitê gestor, e que a participação do Rio Grande do Sul começa a ser influenciada e o valor que ele vai receber não mais depende daquelas operações que são geridas, né, com base no ICMS antigo e com base naquela distribuição nacional em que influencia a média que o Rio Grande do Sul vai obter, né, de 19 a 26, que é o cálculo, né? Podemos passar para o próximo tela, Andrei? Luciano, só para a gente bater um papo aqui, te interromper um minutinho. Eu fico pensando, enquanto tu fala, como é que ficam as administrações municipais, as administrações estaduais, para tentar fazer a previsão orçamentária, né? Principalmente nessa transição. Se um pouquinho vem do sistema atual, um pouquinho vai começar a vir do sistema novo, que a reforma está prevendo, imagina a dificuldade que seja. Eu só estou falando agora também dessa média, né? Essa média é uma coisa que a gente já tocou aqui em outros programas, mas como tu mencionaste, e é grande discussão política que está aqui, né? Como se obter uma boa média e o Estado do Rio Grande do Sul não ficar para trás. O Celso falou muito nisso no programa anterior. Mas a minha questão, enquanto está mostrando toda essa complexidade, é como as administrações tributárias estão vendo isso. Não sei se vocês têm esse feedback também. Claro, aqui do Rio Grande do Sul, imagino que sim, vocês são auditores daqui. O Celso tem uma ligação com as do Brasil inteiro também, de certa forma, claro, através da FENAFISCO. Mas imagino que trabalheira é essa, porque uma parte da arrecadação vai entrar, como já é de costume, a outra vai começar a entrar por uma outra parte, aos pouquinhos. E como é que faz
para fazer uma previsão orçamentária, as LOATs, né? Isso aí tem preocupado vocês também? Com certeza. Eu vou mostrar o próximo slide, que aí a gente vai ver em que, nos anos seguintes, como a relação muda drasticamente. E aí depois eu passo a palavra para o Celso, que talvez nos fale um pouquinho sobre a corrida dos estados e o que os estados estão utilizando como instrumentos para se precaver disso aí, ou para tentar melhorar essa posição, né? Nós mostramos aqui o ambiente de 33. Então, nós vimos lá que em 29 começa e, gradualmente, a coisa vai migrando, né? Até que nós chegamos em 33, que não é um espaço muito longo de distância, em que o ambiente se reverte drasticamente. 90% que em 29 eram arrecadações pelo modo antigo, agora vão virar os repasses daquilo que for apurado e arrecadado de forma centralizada e repassados conforme aquela média nacional obtida ao longo de 19 e 26. Então, assim, nesse período 33 ali já está ali a lápide do ICMS, não existe mais, né? Existe também uma previsão ali em amarelinho, pequenininho, que é 0,5%, que é um seguro-receita, que vai tentar dirimir aí problemas de entes que tenham uma grande distorção. Ele vai tentar contemplar os 5% maiores perdedores nessa relação, nessa briga, nessa mudança, né, dos produtores para os consumidores. Tá? E também já temos ali um 9,5% que aí é destino puro, porque aí nós já estamos entrando na última transição, que vai ser a transição de tirar dessa distribuição com base ainda nas origens, e aí sim, até o final dos 50 anos, nós vamos ver aquele verdinho aumentar, né, até ele ficar por completo. Pode passar a última tela, Andrei? Aí nós estamos vendo aí a transição ao destino ao longo dos 50 anos. Observe que, no início, o repasse, quando eu falo em repasse, eu ainda estou falando em uma distribuição com base naquela média de participação nacional. E, em amarelinho, gradualmente aumentando a distribuição com base no destino puro. Então, observe que é uma dinâmica que realmente, né, ela exige toda essa adaptação, mas o que fica agora eu vou passar a palavra para o Celso, talvez nos aprofundar um pouco mais sobre isso, da importância e do reflexo de que todos esses repasses, ao longo de 50 anos, poderão ser influenciados, e o que representa um esforço nesse período em que a gente ainda tem tempo, né, 25 e 26, para a nossa média de participação no nosso índice, que hoje gira algo em torno de 6%, 6 e pouco, mas e nós estamos apostando muito, né, estamos trabalhando a ideia de que é muito importante, e nós temos um grande espaço para investir nas administrações tributárias, porque cada ponto ou décimo de melhoramento nessa nossa média nacional vai representar um ganho muito importante nesse cálculo, porque ele tem um efeito multiplicativo. Um outro fator que é um pouco desconhecido, nós não temos ainda um real efeito de como que vai ser a base do novo IBS. Pode ser que nós temos até uma grande surpresa positiva, em que hoje nós temos um ICMS nacional, que nós estamos aqui projetando algo em torno de 800 bilhões, e o Rio Grande do Sul
tem ali algo em torno de 50 bilhões, que seria 6,25 disso aí, mais ou menos. Observe que nós mantemos ou melhorando esse percentual. O que acontece se lá em 33 nós tivermos uma surpresa positiva e essa grande base do IBS se transforme em 1 trilhão? Ou aumente muito, de uma forma boa, né? Então, observe que cada décimo de percentual ao longo de 50 anos de repasse. Então, assim, todos os esforços que nós tivermos em oportunidades de investimento, ou seja, nós não devemos poupar energia nesses 2 anos, investir todos, né, o Estado deve investir em todas as frentes possíveis para melhorar esses percentuais. Passo a palavra para o Celso aqui para ele nos falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu acho que eu vou parabenizar o Luciano pela forma com que, enfim, foram projetados os gráficos e que se tenta explicar essa questão de grande importância para o futuro. Então, veja bem, já desde 2000, vamos pensar assim, em referência a 2022, quando se fala na reforma, fica claro que para viabilizar essa transição para o destino, seria necessário uma centralização da receita num único órgão, que seria multirepresentante de todas as unidades da federação e que teria, obviamente, um critério de redistribuição dessa receita ainda arrecadada na forma que é hoje, até ela sofrer uma transição lenta e gradual, né, para que a arrecadação no destino, no local do consumo da mercadoria, predomine no financiamento estatal daquelas unidades da federação. Pois é. Agora fica uma questão. Qual é a métrica para fazer a distribuição, para fazer o rateio dessa receita? E começou a se definir, comentar e arbitrar períodos de análise da participação média de receita dessas unidades da federação no contexto nacional da receita dos impostos de consumo, para construir uma métrica de rateio para os próximos 50 anos após a implementação do tributo. E aí algumas unidades da federação correram na frente e ampliaram as suas alíquotas para mudar a sua posição no ranking de participação da Receita Nacional de Impostos de Consumo. E, pasmem, alguns conseguiram fazer isso até em 2022, já alterando alíquotas a partir de 2023, e ali no começo de 2023 deu uma corrida para aumentar alíquotas, para conseguir aumentar essa receita e ter um reposicionamento positivo no ranking nacional da Receita dos Impostos de Consumo, com um único objetivo, né? Ter um score melhor de participação depois na receita a ser rateada por esse órgão que concluiu sendo intitulado, então, de comitê gestor. Pois bem, aos que fizeram isso foi um critério adotado. Teve estados que rejeitaram esse critério, né? Nós somos um deles, Santa Catarina é outro, né? E, então, tem outras formas, né, de se buscar efetivamente ampliar a receita, né, para compensar isso e para buscar esse reposicionamento no ranking nacional, para se ter um score de participação no rateio daquela receita do comitê gestor satisfatório nesses 50 anos que virão. Estamos falando, então, do futuro do Rio Grande. Não estamos falando do hoje e do ônus de hoje. Estamos falando da receita futura para financiar infraestrutura, para financiar saúde, educação, segurança, enfim, condições de gestão e atratividade do nosso Estado para a população e para investimento. Pois bem, existem outras alternativas importantes, como investimentos efetivos no trabalho da administração tributária para qualificar essa arrecadação de impostos, a criação de grandes programas de conformidade tributária para valorizar e incentivar aqueles contribuintes que estão sempre voltados, né, a tratar a gestão e a receita pública com a maior seriedade, qualificar quadro de servidores da Receita Estadual, né, ter um programa de pagamentos em condições especiais, mas concentrado no quê? No período de apuração dessa receita para
para se ter esse índice, esse score. Qual é esse período, então, que ficou definido na legislação aprovada no PLP 68, pelo menos nessa primeira fase? 2019 a 2026. Então, nós temos uma parte que é 2019, 20, 21, 22 e 23, que é uma foto do passado, que é uma foto muito justa, que mostra a história que vem sendo praticada nessa receita. E ela predomina com os índices atingidos nesse período. Mas nós temos uma foto do futuro, que é 2024, 25 e 26. E essa foto pode alterar em muito essa condição de concorrer por essa receita, né, do comitê gestor, que será muito importante. Nos nossos sonhos aí mais simples, disse que cada bilhão que se conseguir arrecadar mais nesse período pode render 3 de receita lá pelos 50 anos no comitê gestor. E isso é uma coisa que faz diferença. Esses cálculos andam por aí, né, de forma a guardar uma relação com a lógica da realidade. Dizer para vocês que se a gente conseguir melhorar esse score e melhorar a posição do Rio Grande do Sul na participação do rateio da receita do comitê gestor, nós vamos estar melhorando a condição de produção do nosso estado, a condição de trabalho das empresas no Rio Grande do Sul, a condição e qualidade de vida da nossa gente. Essa é uma reflexão que a gente tem feito, né, do ponto de vista numérico. Então, nós estamos dizendo aqui o quê? Precisamos melhorar e muito a receita até dezembro de 2026 e depois continuar melhorando, mas especialmente nesse período, tá, para que se possa ter um bom score na participação da receita do comitê gestor durante os 50 anos que se seguem. Nem que a gente adote rotinas específicas e pontuais até dezembro de 2026 para ter um crescimento excepcional dessa receita. Observe que disse medidas específicas e pontuais até dezembro de 2026 para que se atinja, sim, esse resultado. Acho que é bom para o Rio Grande, é bom para todos nós. Foi a forma possível que foi encontrada do ponto de vista técnico de rateio daquelas receitas nos 50 anos, que foi o período eleito para a transição da receita da origem para o destino. Então, mecanismo de obtenção da receita da origem para o destino, e ela parece que guarda alguma coerência técnica, mas é preciso que as unidades da federação se preparem, né, para ter a melhor condição de buscar essa receita. Então, acho que a grande importância dessa conversa que a gente está fazendo aqui e do trabalho que o colega Luciano fez é demonstrar ações possíveis, fortalecimento das administrações tributárias, qualificação de seus quadros, né, desenvolvimento de planos de conformidade, programas especiais de pagamento desse período, se houver algum trabalho com alíquotas neste período, enfim, tudo que puder ser feito para se qualificar essa arrecadação. É isso. Celso, já é possível situar o Rio Grande do Sul entre perdedores e ganhadores, ou isso é uma visão que não há condições de tê-la agora? Lá, dentro das diversas análises que andam por aí, eu ouvi falar em equilíbrio. Tá? O Rio Grande do Sul poderia estar, então, em muito equilíbrio com o que produz e com o que consome, com a renda da sua população, e nós temos que ter claro que o Rio Grande do Sul permanentemente está oscilando entre terceiro e quarto lugar na arrecadação nacional. Então, o Rio Grande do Sul é um estado de vanguarda. Tá? Agora nós temos que trabalhar muito para qualificar e manter essa vanguarda. Agora, enfim, tem outras unidades da federação que têm uma posição bem delicada nesse processo, que oportunamente a gente pode até trazer uma tabela aqui para demonstrar para vocês o que os estudos econômicos indicam. Felizmente, o Rio Grande do Sul estaria lá no intermediário, que não perde muito. Né? É isso. Perfeito, perfeito. Certo. E é importante complementar sobre essa parte, Lac, que essa questão de vencedores e perdedores, ele entra na parte do destino. Ou seja, ela não tem uma influência na parte do repasse, que é com base na média anterior do sistema antigo. Né? Então, assim,
realmente, aí, como o Celso muito bem explicou, nós temos defendido que o Rio Grande do Sul ele precisa realmente de um grande plano, de um plano específico, um plano de ação envolvendo um conjunto de medidas para fazer frente a esse objetivo específico. Melhorar a nossa posição, o nosso score, né, para obter... Assim, a gente tem se esforçado bastante em demonstrar o benefício financeiro de que um esforço adicional, independente do valor, tá? De que existe um efeito multiplicativo, de que cada milhão acrescentado na nossa média nacional vai nos devolver multiplicado. Os cálculos atuais apontam em algo em torno de 3 vezes. Então, é muito importante. Nós temos aí um conjunto de quadros, nós temos 140 cargos vagos na classe inicial, né, na nossa carreira de auditor fiscal, que são os colegas que fazem os trabalhos, né, junto com as demais carreiras, mas que efetivam aí a cobrança desse imposto. Então, nós precisamos completar isso. Nós temos pessoal aprovado, esperando para ser nomeado. Então, assim, é necessário, é um momento, e nós precisamos aí desse plano, desse projeto, para fazer aí... não temos nada a perder, nós só temos a ganhar em fazer esse investimento que vai realmente nos render aí uma boa... E muitos estados já estão tomando essas medidas. Não apenas essas medidas aí de aumento de alíquota, que a gente viu que realmente tá um pouco difícil aí de obter aí o convencimento da nosso parlamento, nossa sociedade, enfim. Mas existem outras medidas que estão sendo... Eu vi agora uma matéria recente aí de um programa de pagamento que está surgindo lá em São Paulo, com base em compensação de precatórios. Eu fiquei pensando, puxa vida, daqui a pouco tem alguma coisa aí, porque o que acontece? Esse pagamento de ICMS que vai refletir na média nacional, ele pode não ser necessariamente ingresso financeiro, ele pode ser um ingresso contábil. Então, tu faz ali uma compensação, né? Compensa com precatórios, computa aquilo como sendo um ingresso de ICMS e aquilo vai ajudar. Então, um conjunto de medidas e soluções que estão surgindo aí com esse objetivo. A dívida do Estado é um ingresso. Então, ele tem uma afetação direta no índice de concorrência à receita do Comitê Gestor. Dizer, Luciano, desculpa me atravessar, que tem estados, por exemplo, como Santa Catarina, que optou por não aumentar a alíquota. Isso é uma opção que o Estado faz. E fazer um investimento maciço e forte na administração tributária, qualificando cada auditor no seu trabalho quase como um gabinete fortalecido, para que ele conseguisse afetar positivamente e muito o seu resultado na arrecadação. E a expectativa era grande nesse processo, né? Como diz o Luciano, a qualificação dos quadros, e aí eu vou dizer tanto quanto o fortalecimento da condição de trabalho, através do programa de conformidade, a nomeação de servidores que eventualmente haja condição de nomear, tudo num processo muito dinâmico para aproveitar os 2 anos que nós temos pela frente, que é 25 e 26, porque 24 quase já foi. Então, é o futuro do Rio Grande nos próximos 50 anos do que a gente está falando. E, claro, estamos fazendo também uma constatação de possibilidades do ponto de vista técnico e não uma crítica a eventuais ações que estejam ou que tenham sido adotadas. Absolutamente. Nós estamos falando de alternativas que poderão afetar positivamente esse processo. É isso. Tá certo, senhores. Bom, a gente vai terminando nosso programa por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, né? Lembrando que o Celso, inclusive, está em Brasília, mas amanhã ele volta aqui a Porto Alegre e vai palestrar no 11º Congresso de Direito Tributário, questões polêmicas do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e a gente traz notícias também sobre isso. Muito obrigado, Luciano, também pela tua participação. Celso, muito obrigado, uma boa viagem de volta até Porto Alegre. Até amanhã, nos vemos por aqui. Grande abraço para vocês. Lac, muito obrigado também pela tua participação. A gente vai encerrando por aqui. E olha, não sem essa
questão que a gente trouxe no início, né? Essa preocupação sobre essa questão que é bastante polêmica, né, e bastante complexa. A gente já percebeu aí nas falas, né, que vai haver e está havendo já uma certa competição entre os estados. Existe um bolo e esse bolo de recursos precisa ser redistribuído. Ninguém quer ficar para trás, mas também ninguém pode sair muito para frente. Olha essa questão aí que o Luciano e o Celso trouxeram sobre São Paulo, né? A gente tem que ficar atento. Ninguém quer se sobressair, ganhar dos demais, que haja alguma injustiça, mas também ninguém quer deixar a sua população aí sem recursos para investir. O que tu achou do nosso debate de hoje, Lac? Muito bom, especialmente os esclarecimentos sobre esses prazos de transição, as duas transições que vão ocorrer, que a primeira é a do ICMS para o IBS, agora eu compreendi bem, e a segunda é a do destino, origem e destino, né? Eu acho que valeu muito o programa e eu acho que devemos prosseguir com esses temas, porque são os temas da atualidade. Dentro da área tributária, né, esse é o tema mais quente, e o Luciano e o Celso têm conseguido trazer aqui para nós detalhes muito importantes. O Luciano é diretor técnico do Sindifisco RS e acompanha isso no detalhe, né, acompanha dia a dia, ponto a ponto. E o Celso também, lá em Brasília, acompanhando através da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, acompanha todos os sindifiscos, né, os equivalentes ao Sindifisco Gaúcho, que tem nos outros estados, e também o parlamento, né, conversando lá com deputados e senadores. Então eles trazem para nós o assunto muito quentinho e com essa preocupação, né, preocupação para que essa transição seja feita da melhor forma possível. A regra é essa, está posta, né, é lei, e a gente tem que se adequar a ela. Lac, muito obrigado pela tua participação, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou também aqui no Giro Tributário nesta sexta-feira. O programa fica disponível e você pode curtir, compartilhar e também deixar aí a sua seu comentário, né? Se quiser deixar o comentário aqui no vídeo, a gente pode trazer para o próximo também, se for alguma pergunta, o seu comentário, tá bom? Obrigado, até a próxima, até mais.